Romanos capítulo 10, versículo de número 17. Romanos 10, versículo de número 17. Podemos ler? Amém. E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Amém? Queridos, a palavra de Deus, ela fala conosco aqui de maneira muito simples e direta junto conosco. A palavra de Deus nos ensina didaticamente como nós podemos alimentar a nossa fé. Você leu junto comigo, você teve o prazer nessa manhã de estar vivo, de abrir a palavra de Deus e de ler junto comigo, que a fé vem pelo... Ou seja, querido, nessa manhã que aqui nós estamos juntos, que nós viemos até a casa do nosso Pai, você já teve um ato de fé, um ato para alimentar o seu espírito, a sua alma, de maneira diferente. Você veio até a casa do seu Pai nessa manhã para ouvir a palavra de Deus. E assim sendo, alimentar a sua fé. Você veio até aqui a casa do nosso Pai porque nós esperamos ouvir algo da parte do nosso Deus para alimentar a nossa fé. E a fé, queridos, é algo que nós temos que aguardar por aquilo que está por vir. É ter a convicção de fatos que nós ainda não temos como vislumbrar com os nossos olhos. E eu creio que tanto eu, quanto você, quanto esse irmão que está aí do seu lado, existem coisas que ele espera da parte do Pai dele. Existe algo que ele espera da parte de Cristo para a vida dele. E como é que ele se mantém de pé? Como é que ele continua acreditando naquilo que Deus prometeu para a vida dele? Alimentando dia após dia a fé que ele tem no coração dele. Porém, para se manter de pé, para se manter crendo naquilo que Deus prometeu, é necessário que dia após dia nós venhamos a cultivar a fé que Deus nos deu. E aí, olha para esse irmão que está do seu lado e pergunta para ele o que ele tem aguardado da parte do Pai. O que ele tem esperado da parte de Deus para a vida dele, porque eu creio que assim como eu, ele também tem promessas que ainda não se concretizaram na vida dele. Existe algo que ele tem esperado da parte de Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Significa então que nós podemos concluir que quando nós emprestamos o nosso ouvido para aquilo que não é a palavra de Deus, nós não estamos alimentando a nossa fé. Sim ou não? Se nós emprestamos o nosso ouvido para a palavra e alimentamos a nossa fé, quando nós emprestamos o ouvido, por exemplo, para o RJTV, e aqui eu não estou falando para que você pare de assistir televisão, mas que no momento que nós emprestamos os nossos ouvidos para aquela coisa que nos bombardeia, nós estamos alimentando o quê? A descrença, a dúvida, a desconfiança, a preocupação, como disseram aqui, porque quando nós não ouvimos a palavra de Deus, existe algo que está sendo alimentado. E aí, cabe uma pergunta do Espírito Santo para nós nessa manhã. O que nós temos ouvido? O que nós temos emprestado de maneira mais veemente? Os nossos ouvidos. Aquilo que alimenta a nossa fé, aquilo que pode nos trazer esperança, ou aos fatos que nós estamos vendo dia após dia, que vem minar a nossa fé. Entenda que pensamentos que alimentam a nossa fé, e se assim eu posso dizer, posso chamá-los de pensamentos positivos, eles precisam ser alimentados. Enquanto que os pensamentos negativos, aquilo que vem bombardear a nossa fé, eles invadem o nosso dia a dia. Quando nós não estamos à procura, eles invadem através de notícias no WhatsApp, através de televisão que nos bombardeia, através do rádio que nos traz palavras e mais palavras que minam a nossa fé. Eu não sei se você já teve a oportunidade, por exemplo, de passar por determinados lugares que dia após dia mina uma água, que dia após dia é colocada em prática ali uma germinação natural. E quando nós nos damos por si, existe ali um mato. O mato, ele brota. O mato, ele aparece do absoluto nada. O mato, quando nós damos por si, numa pequena fresta entre o cimento e a calçada, já começa a nascer um capim ali que você
não sabe de onde veio. Sim ou não? Sim. Do mais absoluto nada, aparece uma caatinga, um troço aí, você fala, meu Deus, de onde veio esse mato aqui? De onde apareceu? E queridos, o pensamento negativo, eles são assim também. Quando nós damos por si, determinado dia, nós levantamos da cama e quando vemos, é como se tivesse brotado um mato na nossa cabeça. Como se ele tivesse invadido aquele espaço de maneira sobrenatural e adentrasse a nossa realidade e começa a germinar aquele matagal de um dia para o outro. E se nós deixarmos, se nós permitirmos, aquele mato ele vai tomando forma. E quando nós damos por si, já criou-se até mesmo uma árvore naquele lugar. Porque o mato ele não pede licença para nascer. O mato ele não precisa que venha uma semente ser jogada. O mato ele não precisa ser regado diariamente para que ele possa aparecer. E assim são os pensamentos que detonam a nossa fé. São pensamentos que do mais absoluto nada invade a nossa mente. São pensamentos que sem plano de voo permeiam a nossa realidade. São pensamentos que vêm e quando nós nos damos por si, já criaram raízes. Mas entenda que o mato, quando nós nos damos por si, ele já está ali. E aí o que nós temos que fazer? Arrancar o mato. E assim são esses pensamentos que têm invadido a sua mente durante essa semana. Assim são esses pensamentos que têm permeado a sua realidade e quando você deu por si, você já estava ansioso. Me permita aqui uma pequena palavra, é porque nós alimentamos pouco a nossa fé. Porque se nós estivéssemos alimentando a nossa fé, não teríamos espaço para que o mato nascesse. Porque afinal de contas, no lugar onde existe mato, se nós tivéssemos plantado um belo jardim, ao invés de termos mato, nós teríamos rosas ali naquele lugar. Porém, a rosa, a planta ali que dá belos frutos, e eu não sou aqui um dominador de plantas, assim, para poder usar um exemplo de uma planta que precisa de carinho e cultivo, os pensamentos da fé são assim também. Eles precisam ser regados diariamente. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Eles precisam ser cultivados todo dia. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Porque se nós estivermos naquele lugar onde está propício a nascer mato, nós estivermos jogando água potável, nós estivermos colocando sementes ali que possam germinar algo de positivo, não haverá espaço para o mato. Pergunta para esse irmão que está do seu lado se ele conhece o nome de alguma planta assim bonita. Fala uma para mim, me dá uma cola. Orquídea, azaleia. Então, queridos, comece a cultivar azaleias na sua vida, ao invés de deixar o mato ser alimentado. Comece, queridos, a colocar em prática o plantio da samambaia para que o mato não ache espaço. Comece, queridos, a se dedicar à palavra de Deus para que não haja espaço para que pensamentos negativos comecem a brotar na sua mente dia após dia. Alimente a sua fé, assim como de repente você tem alimentado a sua realidade. Porque, queridos, a fé é crer naquilo que ainda está por vir. E as promessas de Deus para mim e para a sua vida é de dias melhores. A promessa de Deus para mim e para você é que ainda comeremos o melhor dessa terra. A promessa de Deus para mim e para esse irmão que está do seu lado é que existe algo reservado dos céus para a vida dele. De repente ele não crê, mas se ele lê a palavra de Deus e começar a folhear aquilo que está escrito, ele vai ver quantas são as promessas que nós temos garantidas nessa palavra, que é a palavra de Deus para nossas vidas. Então, nessa semana, você tem algo para fazer: alimentar a sua fé. Amém, Jesus. De repente, aquele tempo, mas eu vejo a RJTV enquanto eu estou almoçando. Tudo bem, mas e o da Atena? Você vê quando? E aquele outro jornal que, de repente, naquele período que você tem, que de repente você se dedica a uma série. Se dedica à leitura da palavra de Deus. Amém. Aquele período que de repente você, eu vou relaxar antes de dormir vendo o Jornal da Globo. Relaxa.
lendo a palavra de Deus. Eu não estou aqui pregando contra a televisão, não estou falando que a televisão, que o rádio é do diabo, mas eu estou falando aquilo que a palavra de Deus é, que é a verdade viva. Não estou aqui fazendo juízo de causa, falando que tal jornal, não, mas eu estou falando para você a verdade, que a palavra de Deus é onde está contida a vida e a esperança para você. E eu creio que assim como na minha história, você é alimentado através da fé, através de ouvir a palavra toda semana, quando você vem à igreja. Aqui você recebe uma pequena porção daquilo que há de ser cultivado durante a semana. E você vai cultivar a palavra de Deus durante essa semana. Eu posso ouvir um amém por conta disso? E você recebe dessa porção da palavra quando você vem até a Rua do Catete, número 54. Essas portas estão abertas e te dá a possibilidade de vir até aqui por conta da sua contribuição, através do seu dízimo e da sua oferta, através da contribuição desse bonito que está aí do seu lado, ó, dessa bonita aí também, ó, que beleza, ó. Não é bonito, não? É verdade, né? Olha lá, ó, o nosso diácono se ama, né? É um corpo bem ajustado. Por conta disso que nós estamos de pé. Essas cadeiras foram compradas, o carpete, tudo que é feito aqui dentro é feito por conta da sua contribuição. Se você ainda não reparou isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Isso aqui não é uma antena, não, ó. Isso aqui é que o pessoal começou essa semana a obra para botar um ar-condicionado aqui, ó. Glória a Deus. Amém. A fé vem pelo ouvir. Amém. Isso aqui é para botar um ar-condicionado aqui. Eu posso ouvir um amém, pelo amor de Deus, que dá um calor danado aqui. Aí vão botar um ar aqui, ó. Eles já começaram. E isso é fruto da sua oferta, do seu dízimo e daquilo que você tem feito para a casa de Deus. Amém. E pela fé eu creio que semana que vem... Amém. Amém, né? Já estará pronto, amém? Amém. Então eu não sei se você de repente nessa manhã trouxe algo especial para a casa do seu pai. Eu não sei se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, mas se de repente o Espírito Santo tocou no seu coração nessa manhã, existe aí na sua frente o envelope de dízimo, o envelope de oferta, existe também a possibilidade da maquininha de cartão, e você que pode, trouxe, prepare o seu melhor para Deus, para que essa obra continue avançando e nós consigamos fazer aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Amém? Você que tem seu dízimo, a sua oferta pronta, por favor, se coloque de pé, que os nossos diáconos mais lindos dessa manhã estão aqui para receber e apertar da sua mão e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Olha só, eu não quero causar de maneira nenhuma uma discussão dentro do corpo diaconal, inveja, olho gordo, nada disso não. Eles são os diáconos mais bonitos de 8 horas, das 10 horas, vai ter os diáconos mais bonitos das 10 também. Senti que alguns diáconos ficaram enciumados, ficaram meio assim, a controvérsia, eu ouvi a controvérsia, não é? Olha só, que coisa. Amém, graças a Deus. Pastor, exagerando um pouquinho. Só um pouquinho. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe. Tudo bom? Deus te abençoe. Por favor, aqui pelos pedidos de oração. Obrigado. Está comigo. Está lá atrás, vou pegar para você. Feche seus olhos mais uma vez, em nome de Jesus, para que nós possamos orar na presença do nosso Pai. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor em nome de Jesus possa nessa manhã abençoar, Pai, cada pessoa
que veio até a tua casa, Senhor, com desejo de dizimar, de ofertar, que fez algo, Senhor, em nome de Jesus, na tua presença, para abençoar da tua obra, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a vida do dizimista, do ofertante, daqueles que vieram até a sua casa trabalhar nessa manhã, Senhor, para o engrandecimento do teu reino. Pai querido, Deus amado, nós confiamos que o Senhor é um Deus galardoador, Pai, e nós queremos te pedir que o Senhor sonde o coração daqueles que desejavam ofertar nessa manhã na sua casa, mas que, Senhor, que não puderam, Pai. Deus querido, Pai amado, abençoa a vida desses irmãos também, Pai, que tem um desejo no coração deles de dizimar, de ofertar, mas que, Senhor, infelizmente não tem a possibilidade, Pai. Abre portas de emprego, Senhor. Faz, Pai, com que o telefone venha tocar, Pai, para que ele possa, Deus, em nome de Jesus, ter um serviço, Pai, ter algo, Senhor, para abençoar a tua casa na próxima semana, e esse desejo que tem brotado dentro do coração dele, que ele possa cultivar durante essa semana, Pai, e abençoa a vida daquele que dizimou e ofertou também, Pai. Nós queremos colocar diante de Ti a vida da Clarice, Pai, que pede por curas, do Miquel, que pede cura, da Antônia, do Luiz Carlos, da Marluz, do Maurício, do Marco, do Felipe Davi, da Priscila. Tantos são os pedidos de cura, de libertação, de conversão, Pai, e nós queremos colocar diante de Ti cada nome colocado nesse caderno, Pai, para que o Senhor venha abençoar e venha trazer cura, venha trazer libertação e venha fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus poderoso, que não nos sonega mal algum, Pai, e que está com os ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor, Pai. Nós te pedimos que o Senhor abençoe, Pai. Abençoe a cada nome colocado nesse caderno, a cada vida de dizimista, do ofertante e de cada um que veio até a sua casa. Tudo isso nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você que pode, dê uma salva de palmas ao Senhor. Você que pode e trouxe a sua Bíblia, abra ela junto comigo, por favor, em Atos,
capítulo 12, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos capítulo 12. Atos 12, você que achou, diga amém. Amém. Atos 12, 12, por favor. Vou pedir para que após a leitura da palavra você mantenha aberta, por favor. Atos 12, versículo 12. Podemos ler, sim ou não? Amém. A palavra de Deus diz assim, nós vamos ler Atos 12, capítulo 12, versículo 12 até o 16. Atos 12, 12 diz assim: ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele, Pedro, bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, estamos aqui nessa manhã na sua casa, Senhor. Lemos a tua palavra, Senhor. E Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, toque em nossas vidas nessa manhã. Faça o teu sobrenatural para conosco, Pai. E, Senhor, sonda os nossos corações, Pai. Desde já nós repreendemos todo ladrão da palavra, Senhor. Nós repreendemos tudo aquilo, Senhor, que vem roubar da boa semente, Pai. Contempla cada coração, Pai, e trabalha em nosso meio, é o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu pedi para você para manter a Bíblia aberta aí em Atos, capítulo 12, porque nós vamos, durante a pregação da palavra, por algumas vezes, voltar ao texto para que nós possamos elucidar algumas coisas, porque eu preferi economizar o tempo na leitura da palavra, porque a minha vontade era de ler todo o capítulo 12, porém, por conta do tempo, foi melhor nós lermos apenas esses pequenos versos, porque a leitura se tornaria extensa. Porém, nós queremos falar alguma coisa para você acerca desse capítulo, porque é importante. Desde o início, no verso de número 1, a palavra de Deus já vem falando alguma coisa para os nossos corações. Ela diz que, naquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Por quê? Porque ele viu que isso agradava os judeus, isso agradava ao povo. Ou seja, o rei Herodes, naquela época, naquele tempo, algo permeou o coração dele. Ele começou a perseguir a igreja. Ele começou a ir atrás daqueles que faziam parte do corpo de Cristo e começou a maltratar esses irmãos. Começou a maltratar a igreja, porque maltratando um membro da igreja, você maltrata o corpo. Quando você, por exemplo, maltrata o seu dedinho do pé e fica com uma dor, o seu corpo todo padece. Quando você fica com uma dor na coluna, o seu corpo todo padece. Ou seja, se maltratarem esse irmão que está do seu lado, essa irmã que está do seu lado, você também vai padecer por conta disso, porque o sofrimento dele é o seu sofrimento, o sofrimento dela é o seu sofrimento. Porém, Herodes, ele fazia isso apenas com um intuito: alegrar o povo. Por vezes, a palavra de Deus, ela nos dá uma mensagem, a mensagem que logo no início Deus quer falar conosco é que a alegria do mundo, de vez em quando, é o maltrato da igreja. Por vezes o mundo sorri de orelha a orelha porque vê que a igreja está sendo perseguida, porque vê que um determinado pastor fez qualquer coisa e aí começam a perseguir aquele homem. E isso causa grande alegria
no mundo. Isso causa grande alegria naqueles que estão lá fora. Afinal de contas, por esses dias nós temos visto a associação de algumas pessoas que eram referência no meio gospel com coisas seculares. Nós temos visto pessoas que eram do meio gospel fazendo aliança com algumas coisas que não estão referentes e concernentes à palavra de Deus. E nós vemos o quanto isso ganha manchete na nossa mídia. Quando o nosso meio é pervertido, isso logo ganha as manchetes e as capas de jornais, de revistas, de páginas na internet. Por quê? Caluniar a igreja alegra o mundo. Caluniar a igreja, maltratar a igreja, é alegria para aquele que está lá fora governando. Então, queridos, existe algo que você tem que ter no seu coração de maneira muito forte. A partir do momento que nós começamos a fazer escolhas na nossa vida, nós começamos a colher algumas coisas por parte do mundo. Porque o mundo não vai se alegrar com aquilo que você está fazendo. O mundo não vai se alegrar com aquilo que o seu irmão está fazendo. E um não dito por você, de vez em quando, vai causar certo estranhamento no meio onde você está. Então, olha para esse irmão que está aí do seu lado e pergunta para ele assim, ó, você está preparado para ser perseguido em nome de Cristo? De repente ele olhou para você e falou, não quero ser perseguido não. Eu não quero passar por determinadas coisas. Mas, querido, entenda que é melhor você ser chamado de louco nesse mundo e de filho no céu, do que de louco no céu e filho nesse mundo. É melhor nós estarmos aliançados com aquele que está no céu, que tem uma promessa para nossas vidas, e passar por maus bocados nessa terra, porque aquilo que nós iremos colher na eternidade, não existe traça que possa consumir, não existe bicho que possa levar embora. Aquilo que nós estamos cultivando nessa terra, que nós colheremos no céu, é algo que será incorruptível. E eu não sei se você entende isso, mas se você entende que aquilo que você vai colher no céu é algo realmente sobrenatural, que tem valido a pena fazer o que você tem feito, eu quero te convidar nessa manhã a levantar as suas mãos para o céu, agradecer e glorificar ao nome do Senhor que se deu em sacrifício por você, porque enquanto você está sendo maltratado aqui nesse mundo, perseguido, existe um Deus no céu que olha o meu filho, o que ele faz por mim, olha o meu filho, o preço que ele está pagando. Eu sei que o meu sacrifício por ele, por ela, não foi em vão. Existe algo que você tem plantado nessa terra, que você vai colher no céu da parte de Deus, e que Ele tem se alegrado no seu penoso trabalho. Então, por favor, exalte, glorifique o nome daquele que tem te mantido de pé e que tem alimentado a sua fé dia após dia. Amém? E entenda que o Herodes, quando viu que conseguia alegrar o mundo perseguindo a igreja, o ego dele começa a ficar inflamado. Ele então começa a perseguir a igreja de maneira mais forte, de maneira mais veemente, chegando ao ponto de matar alguns e de levar Pedro para a prisão. Entenda que Pedro, naquela época, naquele momento, ele era um ícone da igreja. Pedro, naquela época, ele era o máximo que existia de igreja naquela época. Seria como se nós pegássemos hoje em dia alguém que é um expoente em determinada área. Quando você de repente pensa num cantor, você pensa em uma pessoa. E aí levar aquela pessoa presa seria como prender todo o canto. Quando você pensa de repente em jogador de futebol, você pensa em um homem. E de repente levar aquele homem preso significaria prender todo o futebol. Quando você pensa numa nação, você pensa no presidente. Levar aquele presidente ou matar aquele presidente significa vencer uma guerra ou aprisionar uma nação inteira. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pedro, então, naquele momento, representava isso. Pedro, então, naquela época, representava a igreja. E ao levar Pedro preso, significava que a igreja estava indo presa. Seria como dar um checkmate naquela instituição chamada igreja. Seria como colocar a igreja, a palavra de Deus, presa. Mas entenda que aquilo que Herodes fez tinha uma simbologia para o mundo. Porque enquanto Pedro estava preso, enquanto Pedro parecia que estava sendo enfraquecido e colocado em cárcere privado, a igreja, na verdade, estava se fortalecendo.
A igreja estava se reunindo em algum lugar e intercedendo por aquele homem que estava preso. A igreja parecia que estava encarcerada, mas entenda bem, só parecia, só tinha como menção a prisão, porque na verdade, enquanto parecia que a igreja estava sendo enfraquecida, ela estava sendo fortalecida, porque Pedro estava preso, mas existiam reuniões espalhadas por aquela sociedade de pessoas, com seus joelhos dobrados, intercedendo por aquele que estava preso, enquanto parecia que a igreja estava sendo perseguida, que a igreja estava sendo reduzida, ela na verdade estava crescendo, porque enquanto um homem estava preso, existia muitas pessoas que estavam reunidas e orando, existiam pessoas que estavam lendo da palavra, existiam pessoas que estavam intercedendo, e isso se assemelha muito com a sua vida, com a vida desse irmão que está do seu lado, porque quando parece que ele está fraco, ele está ficando mais forte, quando parece que ele está sendo perseguido, ele está orando mais e jejuando na presença desse Deus, quando parece que a igreja está sendo perseguida, caluniada, na verdade é o momento que a igreja se une para orar e para buscar mais a face de Deus. Então, queridos, se existe uma perseguição se levantando contra a sua vida, se de repente existe um cárcere sendo colocado na sua presença, tenha consciência que é Deus te dando uma oportunidade de buscá-lo com mais afinco, que é Deus te dando uma oportunidade de jejuar mais na presença dele. Existe um plano de Deus reservado para a sua vida, que de repente está em curso com o cárcere. E nós pensamos, meu Deus, mas precisou disso para a igreja se reunir? Deus sabe como tratar com você. Deus sabe até onde Ele precisa te levar para que você comece a buscar a palavra com mais afinco. Deus sabe o que Ele tem que fazer com você para que você comece a dobrar os seus joelhos toda a noite e buscar a face do seu Pai. E por vezes, queridos, isso não é fácil, isso é doloroso. Por vezes isso não é algo assim que penetra nos nossos corações com leveza, mas é o tratar de Deus para a sua vida. Amém. Naquele momento que parecia que a igreja estava esmorecendo, na verdade ela estava sendo avivada, porque existia um grupo de pessoas que estavam orando pela igreja. Nesse momento que de repente parece que você está esmorecendo, morrendo, na verdade é Deus te dando um avivamento na sua vida, é Deus colocando fogo para arder novamente, para que você possa orar, acordar de madrugada, fazer jejuns, orações e buscar na palavra de Deus. E nesse momento que Pedro estava passando, parecia que a igreja estava reduzindo, mas na verdade ele estava crescendo. E Deus trabalhava também na vida de Pedro, porque no verso de número 6 diz que Pedro estava passando pela última noite da vida dele. Pedro estava passando por aquele momento pelo último sono, porque na manhã seguinte ele seria executado. A palavra de Deus nos garante que Pedro dormia. Dormia como? Entre dois soldados, preso com duas correntes, com soldados à porta que guardavam a prisão. Pedro estava na última noite de vida dele, amarrado com homens ao seu redor, com homens à porta. Mas Pedro dormia. E aí de repente você se questiona, ora, como pode? Pedro, sabendo que na manhã seguinte seria executado. Pedro sabia, tinha uma notícia, uma sentença sobre a vida dele, que na manhã seguinte ele seria morto. Como pode, mediante as circunstâncias, Pedro se manter calmo a ponto de dormir, se eu, quando o Botafogo perde, não consigo pregar os olhos? Todo mundo que riu, ninguém é botafoguense, após. Quando o Botafogo perde, eu não durmo. E Pedro, sabendo que ia ser morto na manhã seguinte, dormia como uma criança. Eu, quando chega determinada notícia acerca de algo que pode acontecer no meu trabalho, eu não consigo dormir. E Pedro, sabendo que ia ser morto na manhã seguinte, dormia como poucos. Eu, quando tenho uma notícia que amanhã pode acontecer algo na minha vida, eu já começo a perder o sono. E Pedro dormia amarrado com os dois homens à sua volta, com homens à porta. Entenda que a vida de Pedro estava baseada numa promessa que foi feita para ele, dos lábios de Cristo em João 21, que prometeu para Pedro o seguinte: olha Pedro, você vai ficar velho, vão cingir os seus lombos e vão te levar por aí.
existia uma promessa da parte de Cristo para a vida de Pedro, que Pedro ficaria velho. Então, quando Pedro olhava para si, ele olhava e falava: olha, eu ainda não estou velho. E existe uma promessa de Cristo que eu ouvi dos lábios dele para a minha vida, que eu ficaria velho. Então, eu estou sentenciado a morrer amanhã. Eu estou amarrado por 2 correntes. Eu estou com 2 homens me cercando. Eu estou com 2 homens na porta me guardando. Mas eu sei que meu Redentor vive, que por fim ele se levantará por minha causa. Existem situações que estão sobre a sua vida, que de repente quando você olha, você fala: olha, não tem mais jeito, eu estou vendo a situação se desenhando. Mas existe algo que adentra no seu coração que fala assim: eu ouvi uma promessa da parte dos lábios de Cristo, e eu decido crer naquilo que Cristo me falou, porque não importa o que ele tenha me dito, as circunstâncias dizem que não, mas eu creio a mais além ainda naquilo que Cristo me falou, e eu decido crer. Então o que eu vou fazer? Eu vou dormir, eu vou descansar nos colos do meu Pai, porque Ele me fez uma promessa, e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu não sei o que tem se levantado contra a sua vida, mas eu sei que você tem promessas. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Eu não sei o que tem se levantado, mas eu sei que Cristo te prometeu algo, e eu posso ouvir um glória por conta disso. Eu não sei o que tem te amarrado, eu não sei qual é a prisão que tem te prendido, mas as promessas de Deus ainda estão de pé sobre a sua vida. Então, pelo amor de Deus, levante as suas mãos aos céus e glorifica esse Deus, porque as promessas dele ainda estão de pé. Não importa as circunstâncias. Pedro preferiu confiar. Pedro pensou assim: olha, existe um Deus que me fez uma promessa. Então é com ele cumprir a promessa que ele me fez. Eu estou olhando a minha situação, eu fiz o que Deus me mandou, eu fiz o que Deus me confiou, e agora eu estou aqui amarrado. Então é compromisso de Deus cumprir aquilo que ele me prometeu. Então eu confio nesse Deus. Eu vou dormir na presença desse Pai. Eu vou fazer aquilo que Deus me confiou. E nesse momento, o que eu posso fazer na presença desse Pai? De repente pensava Pedro: descansar. Eu só posso fazer descansar na presença desse Deus. E enquanto Pedro descansava, a palavra de Deus nos garante que um anjo aparece e toca em Pedro. Um anjo vem na presença, no verso 7, diz assim para Pedro: ó, se levanta depressa. Se levanta, Pedro. Aleluia. Se levanta, Pedro. Coloque o cinto e calce as sandálias. E depois o anjo fala para ele: olha, põe a capa e me segue. Vamos embora. Ô Pedro! Vê que Pedro dormia tão pesado que o anjo teve que tocar no Pedro. Pedro, acorda, rapaz. Ô homem, acorda. Opa, se levanta, Pedro. Quando Pedro se coloca de pé, a palavra de Deus diz que as correntes caíram. Aleluia! O milagre, queridos, é uma ação conjunta entre você e Deus. Amém. Deus, ele faz a parte dele. Amém. Mas ele conta com que você fique de pé. E o anjo começa a dar uma série de instruções para ele: olha, se levanta, coloque o cinto, coloque a sandália, põe a capa e me segue. E entenda que quando Pedro é colocado na cadeia, quando Pedro é amarrado, colocado naquela situação, arrancam os cintos dele, tiram as sandálias do pé dele, tiram a capa do corpo dele, amarram Pedro e colocam ele deitado. Aqui existe uma série de coisas que Deus quer falar conosco. Primeira coisa que o anjo fala para ele é: se coloque de... A segunda coisa, coloque o cinto, calce as sandálias e coloque a capa. Quando o anjo aparece para Pedro, é o momento ali que o sobrenatural começa a tanger o natural. E quando o sobrenatural tange o natural, quando o sobrenatural perpassa pelo natural, quando o sobrenatural entra na nossa realidade,
dar-se início ao milagre. Amém. Quando isso começa a acontecer, é que o milagre está em curso. Mas para o milagre chegar ao fim, ele precisa que Pedro se levante, coloque o cinto, coloque a sandália, coloque a capa e Pedro, me segue, vamos embora. E entenda que colocar o cinto é algo que a palavra de Deus nos fala acerca de colocar a nossa autoridade de volta no nosso corpo. Aquilo que de repente a cadeia, a prisão arrancou de você, foi a prisão que arrancou. Não foi Cristo que tomou de você. Aquilo ali foi arrancado pela circunstância, pela situação, mas ainda te pertence. Amém. Aquilo que foi arrancado pela cadeia é algo que tiraram de você, mas que ainda pertence à sua pessoa, porque foi entregue a você por Cristo. E entenda também que colocar a sandália não é apenas o ato de calçar a vestimenta. Colocar a sandália não é algo apenas de como você faz para não colocar o pé no assoalho frio quando se levanta da cama. Não é apenas isso. Você lembra da parábola do filho pródigo? Sim ou não? Sim. Quando o filho pródigo retorna, o pai fala: olha, traga as sandálias e bote no meu filho. Porque entenda que escravo não usa sandália. Escravo não tem direito ao calçado. Escravo não tem direito a colocar nos seus pés algo que é apenas direito de filho. Aquele que coloca sandália no pé é porque é filho de um Deus Altíssimo. Aquele que tem direito a usar a sandália é porque é filho. Aquele que tem a sandália vestida é porque é filho. Então quando o anjo fala para ele: olha Pedro, coloca as tuas sandálias, Deus está falando para mim e para você: coloque as suas sandálias, porque você não é escravo da circunstância. Você é filho de um Deus Altíssimo. Você é filho de um cara, de um Deus lá no céu, que olha para você e te chama de filho. Você, quando coloca a sandália, existe algo no mundo espiritual que está sendo dito, que é: olha, eu estou tomando de volta a patente que foi dada a mim por Deus. Amém. Você não está apenas colocando no seu pé uma sandália, você está se revestindo daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Você está colocando de volta a alcunha de filho, porque esse irmão que está do seu lado, ele é filho de Deus. Amém. Então olha para ele e fala assim: bom dia, meu irmão. Bom dia. Porque você também é um filho de Deus. E o anjo, ele fala mais para Pedro: Pedro, coloca a capa. Coloque a sua capa de volta. A capa, naquela época, existia algo especial reservado, porque cada pessoa, dependendo da sua função, vestia uma capa. Cada pessoa, por exemplo, você já ouviu a história também do leproso que arrancou a sua capa quando cruzou o caminho de Cristo. O leproso, quando era diagnosticado com essa doença, ele era expulso, etc, mas ele recebia uma capa. Essa capa era de uma cor específica para uma comunicação social. Você, por exemplo, hoje em dia, você tem essas comunicações sociais. Você, quando está andando pela rua e vê uma pessoa de óculos escuros, bengala, você já sabe que ela é? Isso é uma comunicação visual. Você, naquela época, quando via uma pessoa com uma capa de uma determinada cor, você sabia qual era a função daquela pessoa. E quando o anjo fala para Pedro assim: Pedro, bota a sua capa. Ele está falando: Pedro, se revista com a autoridade que o céu te deu novamente. Pedro, a prisão tentou te arrancar aquilo que o céu te deu, mas olha só, Deus hoje, nessa manhã, está tocando na sua vida e falando para você: vista a sua capa de novo, coloque as suas sandálias novamente, coloque o cinto de autoridade. Existe algo que a prisão tentou tomar de você. Eu não sei qual foi a situação desses dias que se levantou para te caluniar, que te prendeu para tirar a sua alegria, te chamou de incapacitado retirando o cinto, te chamou de escravo tirando a sandália, te retirou a capa afrontando a sua liderança, te prostrou deitado, mas hoje Deus te devolve o julgamento do lado da verdade, a liberdade conquistada na cruz, o cinto que simboliza a capacitação, a sandália dizendo que você é filho, a capa de autoridade te coloca de pé dizendo: me segue, vamos andar mais um pouco, vem comigo, porque eu sou o Deus que te dei algo que a prisão tentou tomar, mas eu, o próprio Deus, nessa manhã te visito e te devolvo aquilo
aquilo que a prisão tentou tomar de você. E eu não sei se você crê nessa palavra, mas se você crê, por favor, erga as suas mãos aos céus e exalte ao Cordeiro Santo que te visita nessa manhã e te devolve aquilo que a prisão tentou te tomar. Existe algo reservado do céu para você que nessa manhã é devolvido. Mas existe algo que você tem que fazer, que é colocar sobre a sua vida todos esses elementos. E seguir. Que o anjo fala, olha, me segue. Ou seja, existem atitudes que nós precisamos fazer. Existem coisas que são referentes a Deus. Mas existe a nossa parte. Existe aquilo que nós havemos de fazer. Então, a palavra de Deus continua falando que Pedro saiu da cadeia, seguindo aquele anjo. Porém, Pedro ele sai andando meio desnorteado. Pedro ele sai andando meio que sem saber o que é realidade e o que é ficção, porque na cabeça dele aquilo parecia grande demais. Mas a palavra de Deus nos garante que quando o Senhor restaura a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. E Pedro naquele momento se cumpria essa palavra, porque Pedro andava, e a palavra diz que Pedro andava sem saber o que era real, sem saber o que era sonho. Ele olhava para aquela situação e falava, meu Deus do céu, como que isso pode estar acontecendo comigo? E Pedro continua andando, e os portões que estão na frente dele, que estão cerrados, começam a se abrir de maneira milagrosa, miraculosa, e ele e o anjo vão passando pelas portas que estão trancadas. As portas que estavam cerradas, as portas que estavam fechadas a trincos e cadeados, começam a se abrir de maneira sobrenatural, e Pedro vai passando por elas junto com o anjo, falando, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que eu estou sonhando. Eu não consigo entender o que está acontecendo direito comigo. Porque, queridos, quando o milagre chega junto de nós, quando nós recebemos o livramento, quando nós passamos por algo sobrenatural, nós ficamos meio atônitos. E Pedro vai passando pelas portas, Pedro vai passando pelos portões, os portões vão se abrindo, mas quando ele chega na casa aonde ele vai, a porta não se abre automaticamente. Ele, quando chega no lugar onde ele chega, que a palavra de Deus nos garante que é a casa de Maria, ele precisa bater a porta. Até aquele momento, todas as portas que Pedro estava passando se abriam automaticamente. As portas que estavam cerradas, elas iam sendo rompidas. As portas que estavam com cadeias, com cadeados, com ferro, elas iam se abrindo e Pedro ia passando, mas numa simples porta de madeira, Pedro precisou bater. A palavra de Deus diz para mim e para você que existem milagres que você faz junto com Deus. E eu posso ouvir um glória por conta disso? Existem milagres que você faz junto com seu Pai. Existem situações que você passa, que elas vão acontecendo de maneira miraculosa, mas é com a sua participação junto com Deus. E você pode dar mais um glória por conta disso? Mas aquela situação que parece ser mais simples, que é apenas uma porta de madeira, você precisa que alguém abra para você. Existem milagres que você faz junto com Deus. E existem milagres que você vai depender de alguém. E pode ser que esse alguém seja esse aí, ó, que está do seu lado. Amém. De repente você fica na porta, ó. Eu dependo de quem está aí dentro para abrir a porta para mim. Mas, meu Deus, eu já passei por tantas provas, por tantas lutas, tribulações, que as portas foram se abrindo automaticamente. Mas igreja é comunhão. E de vez em quando você vai depender de alguém para abrir a porta para você. Você vai precisar que alguém colabore contigo. Porque tem determinados momentos que a nossa capa de super-homem há de ser retirada e você depende de quem está lá do lado de dentro e que só ouve as suas batidas.
E aí então, Pedro bate a porta. E aquelas pessoas que estavam lá dentro, elas estavam orando pelo quê? Aquelas pessoas que estavam lá reunidas, elas estavam orando incessantemente, jejuando, reunidas. Elas estavam ali de maneira quase inoportuna, batendo na porta do céu, para que Pedro fosse solto. Então Pedro bate na porta. E alguém vai até a porta ver o que estava acontecendo. Quando chega na porta, que olha, reconhece a voz de Pedro. E volta. Ela ouve as batidas na porta, ela vai até a porta e volta. Quando ela se depara com o milagre, ela fica tão feliz que ela não abre a porta para Pedro entrar. Ela não deixa que aquilo que era objeto de oração durante tanto tempo, que o milagre pelo que ela pedia, venha ao encontro dela. Ela volta. E fala com os outros, olha, lembra que a gente estava orando? Aí o pessoal fala, lembro. Então, aconteceu. A primeira coisa que as pessoas dizem para ela é que ela ficou louca. Seria como aquela oração que você faz incessantemente, olha Senhor, cura o câncer de fulano, e aí fulano chegasse, olha, eu fui curado pelo câncer. Ao invés de você ir até o hospital, ou abrir a porta e abraçar a pessoa, você, olha, ele foi curado mesmo. E aí as pessoas com quem você orava, falam assim, você está maluca? Ele já foi sentenciado à morte. O diagnóstico já disse que ele vai morrer. Mas a gente não estava orando? Estava, mas você ficou maluca? Que tipo de oração é essa que nós temos feito, que quando a bênção chega até nós, nós não acreditamos? E quando a notícia chega, o portador da notícia ainda é chamado de loucos. Como pode, de repente, nós ouvirmos a palavra de Deus falando que o milagre chegou até nós e continuarmos com os nossos lábios cerrados? Como pode, por exemplo, nessa manhã, o milagre está batendo na sua porta e você, ao invés de glorificar, continuar olhando para o milagre batendo ao invés de abrir a porta? Como pode nessa manhã, de repente, algo que você tem pedido há tanto tempo na sua vida, que você tem intercedido, que você tem colocado em oração, está ali do outro lado, batendo na sua porta, e ao invés de você abrir a porta, você vai dar a notícia e ainda é chamado de louco. E entenda que aquela mulher ela é chamada de louca, e ao invés dela voltar, abrir a porta e pegar a bênção dela, ela fica persistindo, não, é verdade, ele está lá. O que Deus está falando para mim e para você nessa manhã é que teu milagre está batendo na tua porta. O que Deus está falando para mim e para você é que o milagre está ali do lado de fora, batendo, esperando que você abra. O que Deus está falando para mim e para você é que o milagre já chegou, que aquilo que você orava há tanto tempo está ali do lado de fora da porta, batendo e falando, ei, abre essa porta que eu quero entrar. O seu milagre chegou. E aí, ao invés de você ir até a porta e abrir, ao invés de você levantar as suas mãos, crendo na palavra e receber nessa manhã, você fica de lábios cerrados. O milagre está batendo do lado de fora da sua porta. O milagre nessa manhã, ele veio ao seu encontro. Aquilo que você pede há tanto tempo, aquilo que você tem colocado como oração, está batendo na sua porta falando, ei, abre a porta que eu estou aqui e quero entrar na sua vida. E aí, quando nós lemos a palavra, nós ficamos, meu Deus do céu. Como pode Pedro estar do lado de fora batendo na porta e ninguém vai lá e abre? Como pode as pessoas estarem orando para Pedro ser livre, quando Pedro é livre, está do lado de fora, batendo na porta, ninguém vai lá e abre? Como pode? Ainda por cima, quando eu anuncio que o milagre chegou, ainda me chamam de louco. Quando nós lemos a palavra, nós julgamos todas essas situações. Mas hoje em dia, se nós trouxermos isso para a nossa realidade, nós vemos que nós, hoje em dia, fazemos quase que a mesma coisa. Porque enquanto o milagre está aí batendo na sua porta, falando, abre que eu quero entrar.
nós continuamos com a mesma postura de passividade ao invés de abrir a porta. Quando o milagre está falando, olha, eu estou aqui do lado de fora, querendo adentrar na sua vida. Deus liberou algo, aquilo que você pediu sobre a sua vida. Nós sequer levantamos as nossas mãos aos céus para agradecer por aquilo que Ele tem feito. Nós sequer levamos e damos crédito àquilo que Deus está fazendo, que nós colocamos como oração. O milagre está batendo, falando, olha, abre que eu quero entrar. E ninguém se levanta e vai até a porta abrir, para que o milagre possa entrar. E isso, queridos, nos constrange de uma maneira, porque mostra para nós a nossa falta de fé. Isso mostra para nós o quanto nós oramos, o quanto nós colocamos algo como oração, de maneira que nós já não cremos que aquilo possa ser feito. E mesmo quando nós olhamos para o milagre batendo na porta do lado de fora, nós não abrimos a porta para que ele possa entrar. Queridos, Deus nos trouxe aqui nessa manhã para falar conosco de maneira simples e direta, para que nós voltemos a crer nas promessas que Ele nos fez. Porque, queridos, a promessa já deixou de ser algo prometido e já se tornou algo material que está batendo a nossa porta. Falando, abre a porta que eu quero entrar. Amém. A promessa deixou de ser algo que nós olhávamos de longe e já está ali, só o que nos separa dela é uma porta. E a promessa persiste e insiste do lado de fora, falando assim, ó, abre. Ei, abre aí que eu quero entrar. Aleluia. O que falta para nós, para mim, para você, é tomar posse daquilo que já é nosso. Amém. E que está batendo a porta, falando, me deixa entrar. Existe algo batendo a porta do seu coração hoje, que a incredulidade já não te deixa crer mais. E ela está falando assim, ó, abre a porta que eu quero entrar. Eu não sei o que você tem pedido em oração. E que você, mesmo quando está do lado de fora batendo na porta, você já não crê mais. Eu não sei se tem algo que você tem pedido em oração que você já não crê mais. E eu queria nessa manhã, num ato de coragem, clamar a Ti para levantar as suas mãos e falar, olha, tem coisas que eu oro que eu já não creio mais. Tem coisas que eu oro que está batendo na minha porta assim, ó, falando, ei, me deixa entrar. Você orou tanto tempo para que eu fosse solto e eu estou aqui do lado de fora. Abre essa porta aí, irmão. Aleluia. Você que levantou a sua mão, quero te convidar, você que foi corajoso a se colocar de pé. Porque você reconheceu, existem coisas que eu oro, que eu já não creio mais. Deus está te clamando nessa manhã, fazendo o seguinte, só abre a porta. Porque a promessa está ali do lado de fora. Ei! Abre a porta. De repente, se abrir a porta, é só dar um telefonema. Não, eu vou ligar para fulano. Não, eu vou procurar Beltrano. Ou então, de repente, é você tomar uma atitude, independente do que seja, é tomar uma atitude. Porque abrir a porta depende de quem? Por mais que de repente abrir a porta significa ser chamado de louco, mas é melhor ser chamado de louco nessa terra e de filho no céu. Amém. Cumprindo aquilo que Deus tem colocado na sua vida, porque a promessa está aí, ó. Ei! Abre a porta aí, ó. Meu Deus, a promessa está ali fora, ó. Você abre a porta aí, ó. Abre a porta. Toma posse da sua bênção. Amém. Feche seus olhos, curve sua cabeça, porque você teve coragem de, na presença do seu Pai, falar, Deus, existem coisas que eu oro. Eu ouço as batidas, Senhor, da minha promessa, mas eu já não tenho nem coragem de abrir a porta, porque, Deus, as orações que eu tenho feito são orações triviais, Pai. São orações daquele, Senhor, que crê descrendo, Pai. Que crê, Senhor, mas que a batida na porta não me convence, Pai, que a minha promessa está ali do lado de fora. Ah, Deus, mas eu vou crer contra a esperança, Pai. E eu te peço nessa manhã, Pai querido, Deus amado, Deus querido, guarda de Israel,
Fortalece essa fé, Senhor, desse irmão. Fortalece a fé desse irmão que se colocou de pé na tua presença nessa manhã, Pai. Porque Deus, Pai Todo-Poderoso, Ele crê num Deus que é vivo. Sim, Ele crê porque Ele está aqui, Pai. Ele crê num Deus que é poderoso, soberano. Sim, Deus, porque Ele está aqui na tua presença. Mas, Pai, a fé dele foi abalada, a fé dele foi balançada, a fé dele, Senhor, foi sacudida de um lado para o outro, Pai. E hoje em dia, nem as batidas na porta mais o convence, Pai. Nem o milagre está de pé do lado de fora, Senhor. Traz a fé dele de volta, mas Deus Todo-Poderoso, esse irmão, Pai, foi corajoso de ir na sua presença, Senhor, falar: Deus querido, Pai amado, a minha fé está abalada. Sim, Deus. Deus querido, Pai amado, eu tenho orado, mas eu não creio mais. Deus querido, Pai amado, eu me coloco na tua presença mais uma vez, Senhor, pedindo da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, porque Deus, aquele povo, Senhor, ao ouvir as batidas na porta, não creram, Pai, que o milagre havia chegado, não creram, Senhor, que Pedro estava ali de pé, mas Deus, isso não fez com que o Senhor recolhesse Pedro e levasse Pedro embora, isso não fez com que Pedro se retirasse da tua presença, isso não fez, Pai, com que as batidas cessassem. Pelo contrário, Pai, mesmo ele não crendo, as batidas na porta continuavam e Pedro pedia para entrar, mesmo ele não crendo, o milagre queria encontrar para ser promovido a bênção. Pai querido, Deus amado, eis aqui o teu povo, Senhor, que de repente já não crê mais, Pai, mas as batidas continuam na porta do coração dele, as batidas continuam batendo, porque o milagre é dele, Pai, e ele só pede nessa manhã: abre a porta e me deixa entrar. O milagre, Senhor, veio ao encontro dele, e apesar, Senhor, de não crer mais, de duvidar das orações, o milagre continua batendo do lado de fora, na porta do coração, pedindo para adentrar, Pai. Então, Deus querido, guarda de Israel, fortalece a fé do meu irmão, Pai. Dá mais uma chance, Pai. Deixa, Senhor. Deixa, Pai, com que as batidas não venham a cessar, Pai. Que ele possa ouvir da tua voz, que ele possa ouvir o teu clamor, Pai. E que ele possa, Deus, mesmo sendo chamado de louco, Pai, abrir a porta e deixar com que, Senhor, a promessa adentre, Pai. E que seja promovida a bênção, Pai. Fortalece a fé de cada um, Pai. Fortalece a fé daqueles que vieram aqui nessa manhã, Pai. E faz, Senhor, com que as batidas não venham cessar, Pai. E continuem batendo, batendo e batendo, Senhor. Porque, Senhor, mesmo de repente não crendo, Pai, a promessa vai continuar do lado de fora, batendo na porta, falando: ei, me deixa entrar. Fortalece a fé de cada um aqui nessa manhã, Pai. E, Senhor, abençoa cada um de acordo com o teu querer e efetuar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Eu falei para você que existem milagres que nós fazemos com Deus. E existem milagres que nós fazemos junto com os nossos irmãos também. Que nós dependemos daquele que está do nosso lado. Então eu queria te convidar nessa manhã a dar a mão para esse irmão que está aí do seu lado. Mas dá a mão para ele que nem irmão em Cristo. Dá a mão e sacode ele para ver se ele está vivo, ó. Mas não sacode muito não, porque... Vamos orar uns pelos outros, querido, porque de repente você orando por ele, a fé dele é ativada. De repente você orando por ele, as batidas que estão na porta ali falando: ei, me deixa entrar. De repente essas batidas o convencem através da sua oração. Então comece a orar por esse irmão que está do seu lado direito. Pai querido, Deus amado, nós queremos orar nessa manhã, Senhor, por esse irmão que está do lado direito, Pai, para que o Senhor trabalhe na vida dele, para que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, reativar a fé no coração dele, colocar da tua mão, colocar da tua presença, colocar do teu poder, Pai. Venha restaurar, Pai, para que ele, para que ela possa dar um ato de fé na tua presença. Pai querido, ela já ouviu as batidas na porta, Pai, ela já sabe o que há de ser feito. Então Deus, fortalece para que ela possa dar esse passo de fé na tua presença, Senhor. Fortalece a fé, Senhor, restaura, unge, guarda, faz de novo algo de sobrenatural, Pai, para que ela possa dar novamente, que seja um passo de fé na tua presença, mas que ela possa fincar o pé e fazer o que há de ser feito. Deus querido, reativa a fé, Senhor, coloca de novo de pé, Pai, coloca as sandálias, Senhor, coloca a capa, Pai, porque aquilo que foi liberado pelo céu não pode ser retirado pela prisão, Pai. Aquilo que foi liberado da parte de Deus não pode ser retirado por circunstâncias humanas. Aquilo que foi liberado de autoridade, poder, unção, não existe circunstância que retire. Então, Pai querido, Deus amado, que ela se levante, que ela se coloque de pé, que ela calce a sandália e que ela siga o anjo, porque, Pai querido, Deus amado, o milagre já está liberado, Senhor. Nós queremos te pedir agora por esse irmão que está do outro lado,
abençoados, Senhor. Fortalece a saúde, Pai. Fortalece a mente, fortalece o psicológico, Pai. Fortalece, Senhor, o coração, fortalece a estrutura física, Pai. Fortalece aquilo que ela tem, Pai, para que ela possa caminhar, para que ela possa se locomover depressa atrás do anjo, Pai. Para que ela possa, Senhor, ter força para bater na porta, para que ela possa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, ter discernimento e sabedoria para poder tocar, Pai, e, Senhor, alcançar o milagre dela. Senhor, que ela possa abrir a porta, Pai, porque as batidas na porta não cessam, Pai. O milagre está do lado de fora falando: ei, me deixa entrar aí de novo, ei, me deixa fazer de novo. Vocês oraram tanto tempo e agora foi liberado do céu para a sua vida aquilo que você pedia. As batidas continuam batendo, é incessante da parte de Deus, porque Ele quer tocar na sua vida. Então, fortalece esse irmão, fortalece essa irmã para que ela possa ter força de ter fé, de abrir a porta e ver o milagre dela. Solte a mão do seu irmão, erga os céus e comece a agradecer a Deus pelo milagre que Ele vai fazer na sua vida nessa semana. Comece a agradecer a Deus porque a batida nas portas não irão cessar. Comece a agradecer a Deus porque existe algo reservado nessa semana para a sua vida e que basta você abrir a porta e tomar posse daquilo que Deus já liberou. Se você crê nessa palavra, comece a exaltar o Cordeiro Santo, comece a glorificar aquele que vive e reina, comece a bendizer o nome de Cristo, porque as batidas na porta estão de maneira incessante, te convidando a reativar a sua fé. Comece a agradecer em forma de louvor, adoração, de glória a Deus, por aquilo que Deus há de fazer na sua vida. Comece a agradecer a Deus pelas batidas na porta, porque o milagre é persistente em querer te abençoar. Comece a agradecer a Deus, porque existe algo nessa semana reservado na sua vida, e que se você abrir a porta, algo vai encontrar contigo durante essa semana. Se você crê nessa palavra, erga as suas mãos mais alto e glorifique, exalte ao Cordeiro Santo, para que nós possamos mover a mão de Deus no nosso favor. Tudo isso, Senhor, nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez para encerrar esse culto dessa manhã. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, pela tua mão que se moveu, Pai, e trabalha em nosso favor durante essa semana, Pai. Que as batidas na porta do milagre sejam incessantes, Pai. Deus querido, que nós venhamos a ser chamados de loucos, sim, Pai, mas porque nós vamos ficar como quem sonha na tua presença por conta do milagre que foi liberado sobre as nossas vidas. Mas Deus persiste em bater na nossa porta de maneira incessante para que nós possamos nos encontrar com aquilo que há de nos abençoar, Senhor. Nos despede, Senhor, debaixo da tua guarda, da tua segurança. Trabalha nas nossas vidas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, dá um sinal para o teu povo do teu favor, Pai. Faz, Senhor, com que as batidas na porta sejam cada vez mais intensas, Pai. Faz com que a batida na porta, Pai, venha a ser de maneira audível, Pai, e que nós venhamos a correr ao encontro do teu milagre, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente, em nome de Jesus.